Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Com a graça de Deus, né? Mais um dia, mais uma semana abençoada aí, né? Que Deus abençoe nós todos, que podemos ter aí uma semana muito, mas muito abençoada por Deus, né? Então vamos começar a nossa aula hoje, né? Hoje é terça-feira, hoje nós estamos começando o mês de setembro, olha que legal! Nós entramos no mês de setembro hoje, né? Então hoje é dia 1/9, dia 1º de setembro de 2020, né? Nossa aula 84, né? Hoje nós vamos trabalhar matemática, multiplicação e divisão com números decimais nas páginas 109 a 112. Então hoje nós vamos, o título é multiplicação e divisão com números decimais. Então hoje nós vamos trabalhar primeiro a multiplicação, ok? Tá? A próxima aula nós já vamos entrar com a divisão, ok? Tá? Então vamos lá, então peguem o livro de atividade nas páginas 109 a 112. Depois nós vamos para a história, fazemos a correção, tá? Nós fizemos na aula passada, na 224, 225, e depois nós vamos dar continuidade na página 226, ok? E hoje vocês terão em inglês também, não esquecendo, tá? Terminou a aula da tia Patrícia, vamos lá para a aula da tia Laís, ok? Vamos lá então? Começando então, terminem de fazer a pauta, façam a pauta, tá? Com bastante atenção aí, tá? Qualquer coisa dá uma pausa pra gente dar início à nossa aula de matemática, ok? Então vamos lá na página 109, tá bom? Põe a leitura pra tia aí. Multiplicação e divisão com números decimais. Para aprender. Em 2015, a passagem de ônibus em Curitiba custava R$ 3,15. João gastava 2 passagens para ir de casa até o seu trabalho e outras 2 para voltar. Vamos calcular quanto ele gasta com essas 4 passagens de ônibus por dia? Então aí tem um exemplo, tá? Como tem um exemplo no livro, aí eu coloquei o exemplo aqui também na lousa, tá? Então, cada passagem é R$ 3,15, né? Então ele utiliza, então ele gasta quantas passagens por dia? 4, correto? Passagem para ir de casa até o seu trabalho, tá? Então aqui já tá o cálculo, tá? 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 1, 4, mais 2, 4, 5, 6, 4 vezes 3, 12, ok? E a gente conta o número de, a gente conta vírgula, as casas decimais depois da vírgula, tá? Vamos supor, aqui nós temos 2 casas decimais. Então, 2 casas depois da vírgula, ok? E aqui, como não tem vírgula, não tem nenhuma casa decimal, tá? Então, tá aqui, nenhuma casa decimal, tá? Tá um exemplo aqui. E 2 casas decimais. Por que 2 casas decimais? 2 casas depois da vírgula, tá? Na multiplicação é diferente. A gente não coloca número debaixo de número e nem vírgula debaixo de vírgula. É lógico, a gente coloca número debaixo de número de acordo, mas não de acordo com a vírgula, tá? Ó, vamos supor, aqui tá aqui, ó, 3,15 e 4, certo? Então, aqui nós temos quantas casas decimais? 2 casas decimais, ok? E aqui nós não temos nenhuma casa decimal porque não temos vírgula, ok? E aqui 12,60 temos 2 casas decimais depois da vírgula, correto? Então vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui, ó, 5,32. Posso apagar aqui? Só para me explicar para vocês direitinho. Porque aí já está o exemplo no livro. Eu só dei um exemplo aqui para vocês verem como que faz, tá? Ó, vamos pegar 5,32, tá? Vezes 1,4. É isso daqui que a Tia quer explicar para vocês. Na adição e subtração, nós temos que colocar vírgula debaixo de vírgula, correto? Então, na multiplicação não precisa, tá? A gente só vai contar a vírgula, as casas decimais, na hora que chegar lá no finalzinho do resultado, tá?
Então, nós temos aqui 5,32 e 1,4, correto? Então, eu vou multiplicar normalmente, tá? Vocês multiplicam, não preocupam com a vírgula. Vocês só vão contar, vão fazer a contagem das casas decimais no finalzinho do resultado, ok? Então, vamos lá comigo. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. Ok? Até aí tudo bem? Beleza. Agora eu vou apagar o vai 1. Todo mundo já sabe essa continha, né? Então, menos mal, né? Então, nós vamos aprender aí a trabalhar as casas decimais. Na verdade, vocês vão fazer o seguinte. Vão agora multiplicar o quê? O número 1. Só não esqueçam, na hora de for colocar o resultado que vocês estão multiplicando, que vocês estão multiplicando o número 1 agora, não é? Vocês não podem colocar aqui, vocês têm que colocar o resultado embaixo do número 1, o que está multiplicando, tá? Ó, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5, correto? Não esqueça. Agora, se vocês, matemática é assim, se você errar um número, você erra a conta todinha, né? A tia sempre explicou isso para vocês. Então, na verdade, vocês sempre têm que ficar esperta nessa condição aí, tá? Não o número 4 aqui, vocês multiplicaram, tranquilo, normal. Agora, vocês vão multiplicar o número 1, sendo que o resultado, tá, vai ficar embaixo do número 1. Se você for colocar o resultado aqui da multiplicação do 1, vai ficar errada a conta, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5, ok? Agora eu faço a soma. Abaixo 8 porque não tem nenhum número para somar com ele. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. 5 mais 2, 7. Ah, professor, e agora? Agora sim, vocês vão contar o número de casas após a vírgula, tá? Então, vocês têm que contar tanto em cima quanto embaixo, tá bom? Então, vamos fazer a contagem? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui, tá? Então, vai ter quantas casas decimais depois da vírgula? 3 casas decimais, tá bom? Correto? Entenderam direitinho? Então, não preocupe com a vírgula na hora que vocês estiverem multiplicando. Multiplica, tranquilo, faça a multiplicação do jeito que vocês sabem fazer direitinho. Depois, no finalzinho, que vocês vão fazer a contagem, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3 casas. Então, temos quantas casas decimais aqui? 3 casas decimais, né? Então, aqui em cima, eu tenho quantas casas decimais? 2 casas decimais, ó. 2 casas decimais, ok? E uma casa decimal. Você conta as casas depois da vírgula, uma casa decimal. Se não tiver vírgula, não tem nenhuma casa decimal, tá? Como ocorreu na questão anterior, tá? E essa daqui, 3 casas decimais, certinho? Quem quiser fazer aí direitinho, tá? Apesar que vocês vão ter isso aí no livro também, não precisa preocupar não, tá? Então, entenderam, né, gente? 2 casas decimais, uma casa decimal e 3 casas decimais, ok? E não esqueçam que a tia falou. Na hora do resultado, não esqueça. O segundo ou terceiro resultado, a gente tem que colocar o resultado conforme a multiplicação, o número que está sendo multiplicado, tá? Se o número 1 está multiplicando aqui, vai ser o resultado embaixo dele. Se tivesse outro número aqui, então o resultado seria aqui, tá bom? Tá? Então não esqueça disso, tá? Vamos lá. Resolvemos a multiplicação de números decimais da mesma forma que fazemos com os números naturais. Ao final, contamos a quantidade de casas decimais, como a tia já tinha dito, tá? Dos 2 fatores juntos, para colocar a vírgula no resultado, ok? Então, observe esse exemplo que a tia deu aí, tá? Que é a mesma coisa que vocês vão fazer nas demais atividades aí, super fácil, tá? Faça a multiplicação direitinho.
Ó, vou dar outro exemplo aí para vocês estarem fazendo, porém com 3 números, ok? Tá? Na multiplicação. Então, não esqueçam da vírgula, não preocupam com a vírgula, tá? A primeira coisa, vocês vão multiplicar, ok? Vamos lá, então. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Beleza, né? Até aí tudo bem. Vou apagar os vai uns, tá? E vamos lá multiplicar o número 2. Então, lembram-se que o resultado, lembra-se, tá? Que o resultado do número 2 tem que ser abaixo dele, tá? Debaixo do número 2, ok? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 1, 2. Ok? Apaga. Vai 1. E vamos multiplicar agora o número 1. Então, o resultado do número 1 vai ter que ser aqui, ó. Da multiplicação do 1, tá? Ó, embaixo dele, ok? Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Agora, acabou, né? A multiplicação, não tem nenhum número para me multiplicar, ok? Vamos fazer a soma dos numerais. Eu não tenho nenhum número para somar com 6, então eu vou abaixar o 6, ok? 5 mais 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 mais 0, 2. 5 mais 7, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais 4, 12. 13, 14, 15, 16. Vai 1. 3 mais 2, 5. Mais 1, 6. Abaixo 1, não tem nenhum número para me somar com ele, certo? Agora sim, nós vamos contar quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula, ou seja, após a vírgula, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Viu onde vai ficar a vírgula, né? Certinho? Tá vendo? Então, aqui nós temos quantas casas decimais após a vírgula? 2 casas decimais, ok? 2 casas decimais. 1, 2 também. 2 casas decimais, ok? E por último aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais. 4 casas decimais. Ok? Super fácil, né? Vocês vão lá na página 110, tá? Vocês vão resolver as multiplicações conforme a tia explicou para vocês aí, tá? Só para reforçar mais uma vez, tá? Eu vou fazer junto com vocês novamente, tá? A letra A e o restante vocês vão fazer até a letra I, ok? Até a letra I, tá? Então, vamos lá, reforçando mais uma vez. É igual que a tia tinha falado. Lembra-se aí, tá, gente? Por favor. Quando a adição e subtração é número debaixo de número e vírgula debaixo de vírgula. Na multiplicação, não. É igual aqui, ó. Tá vendo? Outro caso aqui. Tá? Tá vendo? A vírgula não tá debaixo da vírgula. Tá? Então, não precisa se preocupar com isso. Ah, tia, não tá debaixo. A vírgula não tá debaixo da outra vírgula. Não precisa se preocupar com isso, tá? Faça a multiplicação do jeito que vocês sabem direitinho, esqueça a vírgula, vocês vão lembrar da vírgula só na hora do resultado para contar as casas decimais, tá bom? Aqui, nós temos 3,02 e 2,5, correto?
Então, vamos fazer mais uma vez a multiplicação aí, tá? Para reforçar bastante para vocês fazerem as demais, ok? Então, vamos lá. 5 vezes 2 dá quanto? 10. Vai 1. 5 vezes nada, nada. Eu vou abaixar o 1. 5 vezes 3, 15. Ok? Tudo bem? Até aí tudo bem? Beleza. Então, agora eu vou multiplicar o número 2, não esquecendo que o resultado tem que estar embaixo dele, para dar certinho. 2 vezes 2, 4. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou fazer a soma. Abaixa o 0, eu não tenho nenhum número para estar somando com ele. 4 mais 1, 5. 5 mais 0, 5. 6 mais 1, 7. Vamos contar agora as casas decimais, depois da vírgula aí. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha lá, ó. 3 casas decimais, ok? Então, essa seria 2 casas decimais, tá? Depois, uma casa, tem uma vírgula aqui, tá? A vírgula tá meio, assim, uma vírgula. Uma casa decimal. Prof, eu estou fazendo a multiplicação, porém não tem vírgula. Então, vocês não vão contar nada. Só vão contar a parte de cima que tiver a vírgula, tá? Isso não precisa preocupar. Quando não tiver vírgula, casas decimais embaixo, vocês vão contar só a parte de cima. Se é 2 casas, vocês vão colocar no resultado só 2 casas, depois da vírgula, tá? Vai depender muito lá também, tá? E aqui, 3 casas decimais. Super fácil, né? Então, vocês vão estar fazendo essa atividade na próxima aula no Meet. Amanhã fazemos a correção, tá bom? Super fácil. E depois nós temos uns probleminhas, uns desafios para vocês estarem fazendo. Super fácil, do jeito que a tia falou, explicou no primeiro exemplo aí. Que lembra, né? Em 2015, a passagem de ônibus em Curitiba custava R$ 3,15. Aí, como o João gastava 2 passagens para ir e para voltar, para ir até ao seu trabalho e outras 2 para voltar, então nós calculamos o quê? 4 viagens, né? Então a gente utilizou 4 viagens, que na verdade ele ia e voltava, né, 2 vezes, né? Na verdade daria 4, 2 para voltar aí, né? Então, ele gastava quantas passagens no total? Gastava 4 passagens. Então, ele vai ter que multiplicar as 4 passagens, né? Mais com o valor da passagem. Quanto que é o valor da passagem mesmo? 3,15. Então, ele iria multiplicar, vocês iriam multiplicar 3,15 vezes o número de passagens que ele gastava, ok? Só para reforçar aí, ó. João gastava 2 passagens para ir de casa até seu trabalho, tá? E outras 2 para voltar. Então, ele usava 2 para ir e 2 para voltar. Então, seria 4, na verdade. Então, é só multiplicar as 4 vezes o valor da passagem, que seria 3,15. Daí a tia explicou direitinho para vocês, tá? Então, vocês vão estar fazendo, tá, o probleminha na página, os problemas nas páginas 111 e 112, tá bom? A próxima aula nós faremos a correção, ok? Super fácil, né? Então, agora nós vamos para a história, vamos fazer a correção nas páginas 224 e 225, tá bom? A ocupação das terras brasileiras. Explique com suas palavras o que é lavoura de subsistência. Com certeza vocês já explicaram aí, já mandaram fotos para a tia, que a tia já viu, a tia já até já corrigiu, tá? Para aqueles que erraram, né, apague e faça o correto aí, tá bom? Vamos lá. Explique com suas palavras o que é lavoura de subsistência. Então, lavoura de subsistência consiste em quê? Em cultivar a terra, plantar e colher, tá? Alimentos para o seu próprio sustento. Então, isso que é lavoura de subsistência, tá? É uma lavoura de subsistência, cultivar, plantar e colher, né, o seu próprio alimento. Para quê? Para seu próprio sustento, tá? Então, vamos lá então. A tia vai fazer
colocar na lousa a correção. Então, vamos lá, crianças. História, né? A número 1 a tia já fez junto com vocês aí. O número 2 é para completar, tá? Nós temos aqui a letra A, tá? E depois nós temos a letra B, que seria essa daqui, tá? Ó, vou colocar a letra B aqui, tá? Então, complete as frases a seguir utilizando as palavras do quadro. Letra A. Em busca de riqueza e melhores condições de vida, os bandeirantes acompanhados de africanos, o quê? Escravizados, tá? E indígenas abriam caminhos entre as matas para encontrar riqueza e capturar quem? Os indígenas, ok? E na letra B, no decorrer dessas caminhadas pelo interior, os bandeirantes, tá? Fundaram o quê? Vilas, tá? E adquiriram um jeito próprio de viver, ok? O número 3 também está aqui, a tia já colocou. Qual seria a pergunta aí? Durante a caminhada para o interior do Brasil, os bandeirantes encontraram várias dificuldades. Então, essa é pessoal, tá? Então, escrevam 2 delas. Quais seriam? Tem várias dificuldades, né, que eles encontraram no meio do caminho. Então, a tia pediu para vocês colocarem 2. Então, quais seriam essas 2? A tia colocou essas aqui e deu uma sugestão, mas se vocês colocarem outras, conforme está aí, não tem problema, tá bom? O que importa é que vocês acertaram, tá? Então, eles buscavam em atender as suas necessidades à medida que ia se instalando nos locais, tá? E por essa razão encontraram dificuldades para se o quê? Se alimentar e não tinha onde se hospedar, né? Dormindo em redes no meio da mata. Os bandeirantes também vivenciaram diversos conflitos com os indígenas, né? Então, os dois tiveram bastante conflitos, tá? Entre eles lá, tá? No número 4, além de dormir em redes, cite outro hábito indígena que os bandeirantes adotavam. Qual seria esse hábito aí? Cite outro hábito, além de dormir nas redes. O que eles faziam? Eles preparavam terras também, né? Cultivavam a mandioca, tá? Posso estar apagando aqui? Então, no número 4, né? Nós estamos no número 4, eles preparavam também a terra, tá? Preparar a terra e cultivava o quê? Mandioca, tá? Preparar a terra, cultivar a mandioca. Certinho? Ok? Certo, né? Cultivar mandioca. É verdade? Cultivar mandioca e preparar a terra. Ok? Certinho? Então, vamos para o número 5. Então, vamos lá. Quem fez a 5 aí, faça a correção. O que ocorreu no fim do século XVII, meados entre 1601, né, a 1700 no Brasil, que fez surgir um novo polo econômico do sudeste do território. Então, na verdade, os bandeirantes no século XVII, né, eles começaram a encontrar minas de ouro em... Qual que é o estado, tia Patrícia, aí? Lá em Minas, né? Em Minas Gerais. E também em Goiás e Mato Grosso, tá? Portugal viu nessa atividade uma nova fonte de renda, ok? Vocês vão assinalar V para as frases verdadeiras e F para as falsas. A descoberta de minas de ouro no Brasil provocou uma verdadeira corrida do ouro? Sim ou não? É verdadeiro ou falso? Verdadeira. Os brasileiros preferiram continuar com a produção da cana-de-açúcar por medo de o ouro se esgotar rapidamente e ficarem sem fonte de renda alguma? Não, lógico que não. É falsa, né? A exploração de minas de ouro dependia de investimentos em mão de obra de escravizados africanos, equipamentos e compra de terrenos? Verdadeira, né? Eles precisavam ali da mão de obra escravizados africanos, né? E na letra E, a mineração só era permitida a grandes proprietários rurais e grandes comerciantes?
Não, é falsa. A exploração do ouro no Brasil foi muito atrativa, pois essa atividade era isenta de impostos. Será mesmo? Permanecendo assim todo o lucro para os mineradores? Falsa. A cidade de Ouro Preto, tá? Que fica lá em Minas Gerais, no estado de Minas, é considerada patrimônio cultural da humanidade por causa da arquitetura de suas casas e edifícios? Verdadeiro, tá? Então vamos lá, coloquem aí, tá? Para a tia fazer a próxima correção, número 7 e 8. Então, no número 7, tá perguntando aí. Perguntando não, né? É uma explicação, né? Com a descoberta das minas de ouro na região de Minas Gerais, muitas pessoas foram atraídas para esses lugares. Explique como era a vida deles. Como que era a vida deles de antigamente? Olha, essas pessoas geralmente elas moravam o quê? Nas encostas de morros, né? Em habitações precárias, feitas de pau a pique, cobertas com capim e chão de terra batida. Então faltavam o quê? Roupas, alimentações, né? Alimentos, objetos de uso pessoal e formas para transportar mercadorias. Então a situação deles lá era bem precária, né? Muito precária. Então, o número 8 está perguntando qual era a atividade dos tropeiros. Então, a atividade dos tropeiros era comercializar o quê? Animais, mulas, cavalos, né? Entre as regiões que correspondem aos atuais, que era o sul e sudeste do país, assim como comercializavam o quê? Alimentos também, tá? Eles comercializavam alimentos além de animais, principalmente o charque, que era a carne, que é a carne seca, tá? Levando-os do sul para o sudeste. E na questão número 9, qual foi a principal contribuição dos tropeiros durante o ciclo do ouro, né? Então, no século XVIII, como a região das Minas estavam basicamente voltada para a extração de ouro, a produção de alimentos era muito pequena, né? Então, para suprir essa necessidade, os tropeiros vendiam esse alimento na região, tá? Naquela região ali. Então, é isso que eles faziam na época, né? Para suprir a necessidade deles, tá? Então, gente, a correção da página 200, das páginas 224 e 225 já estão feitas, correto? Então, vocês vão fazer para ti aí na página 226, tá? São perguntas e respostas relacionadas ao cotidiano e o trabalho de outros tempos, tá? Em outros tempos, a ocupação das terras brasileiras, tá? Então, na número 10 é uma pergunta, né? Além da contribuição aos mineradores, os tropeiros tiveram outra importante participação na história do desenvolvimento do Brasil. Que participação foi essa, será? Tá? E depois, na número 11, liga a primeira com a segunda coluna, tá? Seria as cidades aí, as duas cidades, Salvador e Rio de Janeiro, tá? Local de chegada da família real. Foi qual cidade que recebeu primeiro, né, a família real? A chegada da família real foi feita no Rio de Janeiro ou na cidade de Salvador? E o local para onde a família real se transferiu após 6 meses, né, no Brasil? Será que foi para Salvador ou foi para o Rio de Janeiro? Ok? Vocês vão ligar aí, tá? E no número 12, que ano e por que a cidade do Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil? Vocês vão justificar aí, tá? Por quê? O Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil. E número 13, com a mudança da capital ocorreram algumas transformações na cidade. Escreva que transformações foram essas, quais foram essas mudanças, tá? E no número 14, vocês vão pesquisar em livros e na internet as seguintes questões. Qual é a origem do nome da cidade do Rio de Janeiro? Vocês vão estar pesquisando, tá? A origem, né, da cidade do Rio de Janeiro, qual foi a origem, né? E quem foi o fundador da cidade do Rio de Janeiro, tá? Na letra B, nós temos duas perguntas em uma, tá? E qual era o principal objetivo de fundar essa cidade, tá? Então, quem foi o fundador e qual era o principal objetivo de fundar essa cidade, ok?
Então, super fácil, tá? Qualquer coisa, mandem mensagem pra tia Patrícia lá no WhatsApp, tá? E não esquecendo, agora vocês terão aula de inglês, a tia Laís, tá? E amanhã no Meet estudar a tabuada, não esquecer, tá bom? E amanhã também terá aula de educação física às 10 horas. Terminou a aula da tia Patrícia, logo em seguida é a aula com o tio Davi, aula de educação física que vocês terão no Meet, ok? Então, beijos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, ok?